maravilhosa para o nosso espírito, Pai. Guia na palavra, guia no poder, na unção. E seja aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Essa noite, Pai, será uma noite, Pai, explosiva nos nossos corações. Assim, Pai, nós oramos, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Toma o seu assento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma boa noite para o seu irmão. Amém. Peça do louvor, pode sentar. Fica só antes aí me ajudando. Aleluia. Pode começar, pode. Aleluia. Amém, irmãos? Creio que é a primeira vez que eu estou ministrando aqui nessa igreja. Eu creio que eu ministrei lá na outra. Eu creio que é a primeira vez aqui. Mas, irmãos, eu quero dizer algo muito importante. Quando o pastor me convidou para ministrar, vem, para quem é ministro sabe disso, vem várias palavras, várias ministrações no seu coração. E às vezes a gente quer ministrar aquilo que nós temos mais habilidades. Porque aquilo que nós temos mais habilidades é aquilo que a gente acha que vai fluir. Mas a gente não flui naquilo que nós temos habilidades. Nós fluímos quando somos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então o tema dessa noite, irmãos, pode colocar aí na tela. Deus colocou no meu coração e falou muito comigo. E creio que vai falar com você. Você teme a Deus? Você tem um temor a Deus? E se eu fosse colocar um título nessa ministração, eu colocaria Carregando o Temor de Deus. Mas por que essa ministração? Porque o Espírito Santo pediu para falar com a igreja e falar comigo mesmo. Porque no momento que nós somos ministros e estamos montando a nossa ministração, às vezes tem coisa que a gente não quer colocar porque a gente precisa se consertar para primeiro falar, mas não é assim. A gente precisa falar. Mesmo que às vezes a gente está faltando algo a se consertar, vamos se dizer, algumas coisas, mas a gente precisa falar como ministro. A gente não pode só pregar aquilo que queremos pregar, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. E esse tema, pode tirar, pode colocar o do verbo da vida, carregando o temor de Deus. E eu coloquei algumas coisas aqui de quem carrega o temor de Deus sempre anda. Primeiro ponto, com a verdade. Aquele que carrega o temor de Deus, abra aí em Efésios capítulo 4, versículo 29. Aleluias. Quem carrega o temor de Deus sempre anda com a verdade. Aleluias. Aleluia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for de boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, uma palavra mentirosa, ela traz uma santificação para alguém? Ela vai aumentar a autoestima de alguém? Então da nossa boca não podemos falar palavras que venham distorcer a palavra de Deus, ou palavras que vai derrubar o nosso irmão. Então na nossa boca sim, temos que sair palavras verdadeiras. O temor de Deus, ou seja, andar sempre com a verdade. Aconteceu algo com a minha mãe, vocês podem até achar engraçado no começo, mas no final vocês vão entender. A minha mãe chupou 20 mangas e comeu um prato de feijoada. Vocês estão rindo porque não foi com você. Ela comeu 20 mangas, espada e um prato de feijoada. E ainda tem pessoas que não ofendem, né? Diz que não ofende. E quando ela comeu, ela com alguns problemas de diabetes, ela comeu 20 mangas, um prato de feijoada. E a primeira coisa que estoura é o dedão do pé. E o dedão do pé dela estourou. E quando um pouco tempo eu vi aquilo, eu com algumas experiências, vendo os médicos fazendo algumas coisas, eu corri no hospital, peguei algumas coisas, levei para casa. Você não pode fazer isso em casa. E quando eu cheguei lá, eu coloquei o pé de mãe em cima do sofá. Eu disse: mãe, está muito inchado o pé de mãe. E o dedo dela abriu. E eu disse: mãe, a anestesia é assim, se doer, grite. E ela colocou o pé em cima lá. Eu disse: a anestesia começou agora, se doer, grite. E cada corte que eu fazia no dedo dela, ela não sentia nada. E eu cortava novamente e eu não sentia nada. Mas por que, Tiago, você está falando isso? Porque eu posso alcançar alguém hoje com a comida. Alguém precisa diminuir a alimentação em casa. E eu saí cortando o dedo dela e eu cheguei até o osso. E quando eu cheguei no osso do dedão dela, o osso estava quebrado. E naquele momento que eu vi aquilo, eu coloquei uma gasa, enfaixei
E no outro dia eu fui para Patos. E chegou em Patos, me lembro que eu fui com o pastor Roberto. Quando chegou em Patos, eu entrei mais ela no consultório. E o médico olhou para mim e disse: quem foi que fez isso no dedo da sua mãe? E naquele momento, por se esconder, eu podia dizer que não fui eu que fiz. E eu peguei e falei, eu digo, minha mãe comeu 20 de manga e uma feijoada, e o dedo dela estourou, e eu tive que abrir para olhar onde é que estava. E ele disse: mas você viu isso aonde? Eu digo, eu vi nos hospitais e acabei fazendo em casa. Ele disse: se não fosse a sua atitude, a doença podia entrar na perna da sua mãe e sua mãe perder a perna com poucos dias. Mas ela vai perder só o dedinho. E um dedinho para minha mãe foi muita coisa. Mas o preço da desobediência foi o dedo dela. Então quando o médico olhou aqui e disse: olha, tem duas coisas que você vai decidir. Ou você leva a sua mãe, que eu consigo fazer hoje mesmo, ou amanhã de manhã, a cirurgia dela. Você vai lá para o hospital do SUS, aqui em Patos, e você chega lá, dá o seu nome, dá o seu endereço, e eu faço a cirurgia dela amanhã. E naquele momento eu fiquei alegre demais. E quando eu olhei para o médico, eu disse: doutor, mas eu não moro aqui em Patos, eu moro em Tapetim, em Pernambuco. Ele disse: não, mas você chega lá no hospital, pega o endereço de um colega seu que mora aqui e fala que mora em Patos. E eu vou fazer a cirurgia de graça. E eu disse: doutor, eu não vou mentir não. Ele disse: não, mas não é mentir. Irmãos, às vezes o diabo coloca na sua cabeça algumas coisas para que você venha usufruir de alguns bens materiais ou de benefícios, e o diabo fala na sua mente: você não vai mentir. E eu quase perguntava ao médico: mas o que é mentir para você? Eu saí da minha cidade, vim fazer uma cirurgia em outra cidade, e eu falar que sou dessa cidade, sem ser. E ele disse: então tem outro caminho, você vai, paga 5 mil reais e faz a cirurgia da sua mãe. E essa cirurgia eu faço hoje. E Deus falou no meu coração: não há dinheiro que pague o temor que nós carregamos de Deus. Não há temor, não há dinheiro que pague. Naquele momento eu olhei para eles: doutor, eu vou ver se eu arrumo esse dinheiro para fazer particular. E eu fui mais o pastor Roberto na caixa, e eu vinha com uma tensão tão grande que eu peguei os 5 mil reais na mão e vinha com ele na mão, no meio da rua andando. E o pastor Roberto olhou para mim, não sei se ele se lembra. Aí disse: coloca isso no bolso, rapaz. Eu não sabia nem que era dinheiro. Coloquei no bolso, fui para lá, e carregando o temor de Deus dentro de mim. Mas imagine só, por que eu falei isso? Precisamos andar na verdade, por mais que aquilo traga um prejuízo para você. Porque os 5 mil reais faria falta, mas eu optei andar na verdade. Agora imagine só se eu olhasse para o médico e falasse: não, vamos pegar junto. Eu vou lá para o hospital, vou dar um endereço de alguém que eu conhecia, algumas pessoas, e eu vou fazer a cirurgia pelo SUS. E os 5 mil reais fica para outras coisas. Eu aprendi com Deus e com a palavra que quando a gente tem um temor de Deus, Ele supre cada necessidade da nossa vida. E naquele momento, eu podia estar pensando: vamos fazer isso com o médico. Mas imagine só, Igreja Verbo da Vida de Itapetim, uma das igrejas mais conhecidas no Pajeú. Porque é, eu não estou declarando, é porque é. Agora imagine só, o doutor que operou minha mãe passa por aquela porta dia de culto, e quem está ministrando, Tiago Alves Ferreira. E hoje eu estou pregando uma mensagem de temor de Deus e andar com a verdade. E ele fazia muito tempo que não foi aos cultos, mas sua mulher crente, fervorosa com seus filhos, convida ele para vir. E hoje, por honra do Mistério Verbo da Vida, a gente coloca ele para sentar nas primeiras cadeiras, por honra. E agora eu levanto a minha voz e falo: vamos andar com a verdade, porque carregamos o temor de Deus. A família dele vai aplaudir e vai dizer: glória a Deus, que grande homem de Deus. Agora imagine o que está no coração agora do doutor. Esse cabra safado, falando para mim andar em verdade. Ele mesmo mentiu para que a mãe dele tivesse uma cirurgia lá em Patos. E qual é o caráter que eu ia transmitir para ele? E diante de Deus, o temor que estou levando diante de Deus. Então, onde nós pisamos nosso pé, nós temos que andar com a verdade. Pessoas estão mentindo por brincadeira. Pessoas estão mentindo por brincadeira. Ela chega num ambiente que pode ganhar um benefício para ela. Que todo benefício é bom. Mas para ganhar esse benefício,
ela precisa mentir meia mentira. Que eu nunca vi essa, mas eles dizem que existe uma mentira, meia mentira. E quando você começa a mentir, é que não, como eu digo, um copo d'água, irmãos, ele não enche todo de uma vez. Você nunca vai ver um copo d'água enchendo todo de uma vez. Ele vai enchendo aos poucos. Por mais que a torneira seja com velocidade ou com pouca água, mas ele vai enchendo aos poucos. Assim é Satanás, ele coloca uma ideia na sua cabeça. E amanhã ele acrescenta mais outra ideia, e mais outra ideia, e mais outra ideia. E você diz, vou sair da igreja. Você não saiu da igreja porque você saiu. Você começou a sair da igreja quando você deixou de Satanás entrar dentro de você. Então nós temos que ter cuidado de andar realmente com a verdade de Deus. Andar no temor de Deus, falando a verdade. Elas se beneficiam, mentem para ganhar um benefício na terra, mas não sabem que está sendo desaprovada no céu por Deus. Hoje você pode não dar um glória, um aleluia, correr, mas eu digo a você, a palavra está aqui. E a palavra está entrando no teu coração. Porque nós saímos pensativos para casa. Qual é o temor de Deus que eu estou carregando? Não me respondam, mas eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. E o Espírito Santo também. Eu tenho um temor muito grande pela vida do pastor Roberto e irmã Daniele, como líderes espirituais. E uma vez ele fez algo que me chamou muita atenção. Meu pastor é desenrolado. Ele estiver num canto e estiver faltando açúcar no café, ele fala. Ele é muito desenrolado para essas coisas. E ele tem a autonomia de pegar meu celular. E um dia eu estava num lugar, ele disse, me dá teu celular aí. Ele pegou meu celular, irmão, e foi olhar as minhas conversas. E eu fiquei olhando para ele assim. E eu achei aquele tão bonito. E ele nem sabia que Deus estava usando ele para falar comigo. E eu quero fazer essa pergunta a você, mas não responde. Fala com você mesmo. Responda a você mesmo. O seu temor a Deus é de um temor tão grande que nesse momento você pode se levantar e entregar o teu celular ao seu pastor. Dizer, pastor, olha aqui minhas conversas. O seu temor a Deus é tão grande que quando você vê uma conversa, você deixa para o seu pai ou para a sua mãe olhar, ou você apaga a conversa para que eles não olhem. Nós podemos esconder do pastor, podemos esconder da mãe, do pai, mas eu quero dizer algo a você. Nós servimos a um Deus que não precisa de Facebook para se conectar. Nós servimos a um Deus que não precisa de Instagram para poder olhar a vida de alguém. Nós servimos a um Deus que antes mesmo de você nascer, Ele já sabia o que você iria postar. E andar com o temor de Deus é andar sempre falando a verdade. Por quê? Porque a mentira atrai doenças. A mentira atrai doenças. Quem não já falou isso? Liga para fulano e diz que eu estou doente. Para quando ele chegar, nós cantar parabéns. Mas quando era com poucos dias, a pessoa adoecia. O diabo não quer saber se você está brincando de mentir. Ele só precisa que você fale alguma coisa para ele começar a trabalhar. A gente não podemos brincar, porque a Bíblia diz que o navio ele é tão grande, e parece que é o leme que fica debaixo do navio. Ele leva o navio para qualquer direção. O diabo não precisa só da sua mão, o diabo não precisa do seu corpo, ele só precisa de alguma parte do que está saindo da sua boca, para começar a entrar e destruir a sua vida. Abra a Bíblia. Aleluias. Não, nesse momento não. Aleluias. O diabo é o pai da mentira. Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículo 1. Pode abrir. Atos capítulo 5, versículo 1. Aleluias. Oh, aleluias. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-se, porventura, não seria teu?
e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os que ouvia. Ou seja, ouvindo, pode voltar? Aleluia. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu, algumas versões diz, morreu. A mentira atrai a morte. Às vezes você pode estar levando uma vida mentindo e não está morrendo fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Você não tem mais fervor como você teria antes. Você não tem mais vontade de vir aos cultos como teria antes. E assim a mentira vai matando você espiritualmente. E continuando o texto, a Bíblia diz que chamaram a mulher de Ananias e ela fala a mesma coisa. E a Bíblia diz que a mulher morreu também. Então nós temos que estar perto de pessoas que não admitam você mentir, que não admitam você fazer coisa errada. Quando você está próximo a alguém e alguém fala com você, você está mentindo e alguém fala, não, não minta não que você é cristã. Pode saber que essa pessoa quer o bem para a sua vida. Porque a mentira ela traz morte. E morte muito rápido, amém? Quem carrega o temor de Deus sempre anda com a fidelidade. Quem carrega o temor de Deus dentro de você, ele sempre anda fiel. Ele anda fiel com Deus e anda fiel no seu casamento. Quando você carrega o temor de Deus, você é dizimista e ofertante da casa de Deus de coração, porque você carrega esse temor e você sabe, porque sabe que você precisa honrar a casa de Deus. Você precisa se aproximar de Deus com os seus bens também. E quando eu digo você precisa honrar e andar em fidelidade com o seu casamento, por quê? Porque eu tenho certeza que cada um de vocês tem amigos assim como eu tenho. Mas já convivi próximo a pessoas que, próximo à esposa, ele é o chefe. É uma pessoa que está ali e se passar alguém, ele baixa a cabeça e vai embora. Mas quando a esposa não está perto, se passar alguém, ele vira e fica desejando ou até olhando. Porque quando você carrega o temor de Deus, irmãos, você constrange as pessoas que não carregam. Chegou situações em um ambiente, isso já aconteceu comigo, chegar numa situação no ambiente, quando eu entrar, eles estão lá no celular vendo coisas. E quando eu vou chegando, as pessoas dizem, não, desliga, que fulano está chegando ali. Ou alguém vem a mostrar ele, aí diz, chama fulano para nós mostrar também. Ele disse, não, ele não gosta dessas coisas. Ele não se envolve com essas coisas. E quando nós carregamos o temor de Deus, o diabo entende até onde ele pode vir. Quando a gente não consegue carregar o temor de Deus, irmãos, o diabo não bate na porta. Porque o diabo não precisa entrar, ele já está lá dentro. Quando nós queremos carregar o temor de Deus, a gente começa a meditar na palavra, a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar de todas as coisas. Carregar o temor de Deus nas pequenas atitudes, para que Deus venha nos abençoar. É um tempo que a igreja está se despedindo da terra. Você acreditando ou não. É um tempo que a igreja está saindo daqui. Você vê com muita frequência hoje no Instagram, no Facebook, é com muita frequência. Não é com pouca frequência, é com muita frequência. De 100% dos vídeos postados no Instagram, 95% dos vídeos são do arrebatamento da igreja. E as pessoas estão andando na rua sem temor a Deus. Estão levando uma vida como se nada tivesse acontecendo. Uma vida achando que Deus é bonzinho, quando chega na hora Ele me leva. Eu quero te dizer, irmãos, não é assim. A Bíblia fala de um homem que ele fez um grande banquete. Uma parábola, faz um grande banquete. E ele manda chamar as pessoas para esse banquete. E as pessoas não querem vir para esse banquete. E os servos voltam, eles vão e chamam as outras pessoas. Porque o banquete que ele fez foi para pessoas específicas. E elas não quiseram. Mas eles vão nas ruas e chamam quem estiver nas calçadas, chamam mendigos, chamam de todo tipo de pessoas. E as pessoas foram. E naquele momento,
diz que o homem andava no meio da festa e viu um homem que não estava com a roupa adequada. E ele pediu para que os servos pegassem aquele homem e tirassem da festa. E jogassem fora da festa. E eu fui pesquisar o que significava aquilo. E ele disse: o homem que fez a festa era Deus. Ele deu o seu único filho para morrer pela humanidade. E ele convidou pessoas para servirem a ele, para estar debaixo do banquete. E vieram para os seus, e os seus rejeitaram. Mas agora ele volta novamente e manda chamar todos. Eu disse: Senhor, mas aquele homem que não estava com a roupa adequada, quem era ele? Ele disse: são aqueles que estão no meio dos cultos, dos louvores, das adorações, gentis, parecem com vocês, mas não são de vocês. São cobertos por lã, mas por dentro tem um coração de lobo. São aquelas pessoas que vêm, levantam as mãos, elas adoram a Deus e faz tudo aquilo que todo mundo faz. Mas quando chega do lado de fora dos cultos da igreja, elas não carregam o temor de Deus dentro dela. É como se a igreja fosse um ambiente ou um braço de uma mãe, que lá fora você se frustra e aqui você recebe o abraço, e quando chega lá fora você faz tudo de novo. Amém? Nós precisamos carregar o temor de Deus, irmãos, dentro do nosso coração. E aquele que carrega o temor de Deus, ele vai realmente resplandecer na glória com o Senhor Jesus. Quem carrega o temor de Deus sempre tem que andar, e sempre anda, em submissão. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Quem carrega o temor de Deus sempre anda em submissão. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aquele que resiste à autoridade trará condenação para si mesmo. E eu frisei algo aqui. Aleluia. Eu coloquei no século 21. O que mais a gente vê no mundo é filhos batendo de frente de autoridade de pais. E eu quero te dizer, você que é filho, escute bem. Filhos, o que você faz hoje com os seus pais, se você não tomar uma nova direção, hoje você está plantando uma semente que brotará um fruto que você vai comer amanhã. Você que bate de frente com a autoridade dentro de casa, eu estou falando de filhos, você está batendo de frente da ordenança de Deus. Ele não é só o seu pai, mas é alguém que Deus levantou como autoridade na sua vida. E você traz maldição para a sua vida. E está batendo de frente com Deus. Se eu fizesse uma pergunta a cada filho: quem tem coragem de bater de frente com Deus? Ninguém levantaria a mão. Mas quem já bateu de frente com o pai ou com a mãe? Muitos levantariam a mão. Eu quero te dizer, você bateu de frente com Deus e não sabia. Que a Bíblia diz: aquele que bate de frente com autoridade está batendo de frente com Deus. E muita gente tem temor a Deus com palavras. Não, eu temo a Deus. É um ambiente religioso, a gente não pode falar, não pode gritar, não pode correr desesperado. Então eu vou honrar a Deus. Mas você olha para um líder espiritual e desonra um líder espiritual, você está debatendo de frente com Deus. Essas coisas precisam ser faladas, porque às vezes você está levando uma vida achando que tudo está normal. O diabo, ele não está preocupado do tanto que você vai pecar para ele levar alguém para o inferno. Não. Ele está te observando a cada momento. Assim como uma cascavel. A cascavel ainda é bom que ela avisa. Você vai chegando perto de uma cobra cascavel, ela balança a barra e você sai. Mas existem algumas serpentes que ela não avisa. Você passa e ela lhe morde. Ela passa até 3 semanas ou 4 no mesmo lugar esperando alguém passar.
Então o que nós estamos carregando hoje de submissão sobre a nossa vida e sobre a nossa casa? Sobre os nossos pais? Aqueles que não têm pai falavam assim: rapaz, se um dia eu tivesse meu pai, eu pudesse voltar atrás, eu seria submissa a ele e honrava a ele. Mas eu quero dizer, você fez o melhor que você tinha que fazer. Se você errou, peça perdão a Deus e segue em frente. Não deixa isso te abater. Mas nós precisamos andar em submissão. Nós precisamos andar em honra. Quem carrega o temor de Deus sempre anda em uma vida de renúncia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quem carrega o temor de Deus sempre anda em uma vida de renúncia. Por quê? Aleluia. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só até aí. Quando você aceita Jesus como seu único Salvador, já não vive mais você. Você já vai começar a viver as vontades de Deus para a tua vida. Quem anda no temor de Deus, aleluia, ele rejeita dinheiro por almas. Quem anda no temor de Deus, ele rejeita o muito para viver no pouco com Deus. Não que é errado você ter muito. Não que é errado você trabalhar. Mas eu disse uma vez ao pastor Roberto: pastor, um jacaré ele foi feito para viver na água e viver na terra. E ele faz muito bem aquilo que ele foi criado para fazer. E eu disse, e o passarinho ele foi criado para voar e para ficar na terra. E ele faz muito bem aquilo que ele está fazendo. E o peixe foi criado para ficar dentro d'água. E ele faz muito bem para aquilo que ele foi criado. Mas se você tirar o peixe de dentro d'água, ele morre. Sabe o que significa isso? 3 pessoas com propósitos diferentes. Tem aquela história que diz: o pastor faz, eu também faço. Ei, você não é o pastor não. Você é você. Tem muitas pessoas fazendo algo lá fora que é lícito, mas Deus fala para você: não é para fazer. Então não faça. Porque Deus ele quer que você tenha uma vida de renúncia. Quando nós renunciamos, aleluia, a renúncia faz com que nós criamos uma confiança maior em Deus e nos leve para um nível maior de obediência e de confiança nele. Quando nós renunciamos a algo e deixamos Deus tratar esse algo na nossa vida, nós estamos mostrando que nós somos temente a Deus. E nós mostramos a Deus que nós precisamos seguir em frente. Muitas pessoas, irmãos, elas estão sendo enganadas pelo diabo, por conta que elas não carregam mais o temor de Deus dentro delas. Eu estava sentado e disse: Senhor, como é que eu posso levar essa palavra hoje? Eu estava ali sentado, estava um pouco quieto, e eu tinha orado tudo. E o pastor fez uma carta, aí disse: lê aqui, Tiago. É interessante que quando eu li a carta, tinha lá: eu escrevo esta carta em temor a Deus. E é nas pequenas coisas que Deus fala com você. Quando carregamos o temor de Deus, ou quando queremos carregar o temor de Deus, nós começamos a arrumar a nossa casa, assim quando alguém vai chegar uma visita. É muito provável a sua casa estar toda desmantelada, mas quando alguém diz: o pastor está vindo aí, e por respeito e por honra, você começa a mandar os meninos para cada um para o seu quarto, fecha as portas do quarto, varre só o corredor da sala, bota a poeira para baixo, para que o pastor passe no corredor limpo. Mas o mais importante, irmãos, não é a nossa casa limpa quando o nosso pastor chegar. Mas o mais importante é o nosso coração com Deus quando Ele voltar. Como está o nosso coração? Eu sei, irmão, que as vestes ela é muito importante para uma vida cristã. Mas o que adianta você cobrir o teu corpo todo, mas o teu coração não tem temor a Deus? Eu sei que é muito bom você falar bem, você abraçar as pessoas, pegar na mão da paz do Senhor. Eu sei que isso é muito bom, isso faz parte da nossa vida cristã. Mas nós podemos carregar e devemos carregar o temor de Deus. As pessoas precisam ver lá fora e alguém passando e dizendo: olha, eu gosto demais daquele cara. Ele carrega o temor de Deus. E cada pessoa ela vai perceber que você está carregando esse temor. Tem uma pessoa que é muito próxima a mim
E ela disse assim: rapaz, quando o Roberto vem aqui, ele começa, quando ele abre a boca, eu já começo a me arrepiar todinho. E a pessoa carrega um temor sobre a vida do pastor, um respeito, uma honra. E muitos que aqueles que estão ao redor ainda não aprenderam a carregar esse temor. Quem sentiu a falta da energia ontem aqui em Tapete? Levanta a mão. Quem sentiu a falta? Agora eu quero ver se as mesmas pessoas levantariam a mão. Antes de faltar energia, quem estava agradecendo pela energia na sua casa? Vai ser salvo, irmão, hoje mesmo. 2. Sabe por quê, irmão? Porque a gente começa a perceber quando falta algo na nossa vida. A gente começa a perceber quando algo faz parte da nossa vida. Aí nós começamos a perceber a falta quando não tem mais. Quando não tem mais o temor. Você é uma pessoa fervorosa a Deus, está orando a Deus, buscando a Deus. Quando você deixa de fazer essas coisas, as pessoas que estão próximas a você, elas começam a perceber. A primeira coisa que foge dos olhos delas é o brilho que você carrega dentro de você. É o brilho que você leva. Amém? E nós precisamos, irmãos, avivar esse temor. Não podemos vir só para um culto. Porque o mais importante não é vir para o culto, mas como você vem para o culto. O importante não é você louvar, mas como você está louvando. Não é porque você é cristão, mas como você está se comportando como cristão. Será que alguém confiaria a alma dele nas suas mãos? Pelo temor que você e eu carregamos? Teria a confiança de se sentar com você e pedir uma instrução? Então nós precisamos todos os dias, irmãos, carregar esse temor dentro da gente. Amém? Fique de pé. Aleluia. Tua presença é real. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Temor de Deus, Pai. O temor de Deus trará favores, Pai, para a nossa vida. Temor de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. A presença é real. A tua presença é real. Aqui nesse lugar.